Olá, vamos para a nossa segunda aula, ou melhor, o segundo momento da nossa aula sobre Aristóteles. Estamos falando sobre a teoria do conhecimento e agora eu vou explicar alguns conceitos fundamentais da metafísica aristotélica. Nós já vimos que a teoria do conhecimento em Aristóteles ela prioriza a experiência, ao contrário da visão de Platão a respeito do conhecimento. Aristóteles traz para a gente o conceito de matéria, forma, substância e acidente. O que significa todos esses conceitos? Matéria é do que o objeto é feito e forma é a forma que ele ganhou, o que é. Por exemplo, essa mesa é de madeira, matéria, e é um objeto que nós chamamos de mesa, forma. A substância é uma característica elementar deste ser, deste objeto. Olha só, a mesa que você tem na sua casa provavelmente pode ser diferente dessa mesa que eu estou utilizando aqui, mas existe um elemento substancial que torna esse objeto uma mesa, ou seja, é aquela característica que está para além da matéria, ou seja, não pode ser tocada e que é elementar na constituição deste ser. Por exemplo, em relação ao ser humano. Nós somos seres que vivemos em sociedade, somos animais políticos e que pensamos, então a racionalidade e a política são elementos substanciais. Mas o que é o acidente? O acidente tem a ver com as características mais circunstanciais. Por exemplo, nós temos características diferentes. Eu sou magro, negro, talvez você possa ser gordo, branco. Você está percebendo? Existem características que são acidentais. Agora, trazendo outro conceito de Aristóteles, que são contingenciais. Aquelas que podem ter no ser ou não. Mas o que é a substância? É aquele elemento necessário, outro conceito de Aristóteles. Então, pense comigo. Matéria, do que é feito. Forma, o que é. Substância, a essência elementar, fundamental de cada ser ou objeto. Acidente, suas características particulares. Necessário envolve aquela essência ou aquela substância. Aquilo que faz o ser ou o objeto ser o que é. E nós temos depois o elemento contingencial, que diz respeito às características que podem existir no ser ou não. Então, talvez eu apareça aqui na próxima aula careca. Então, meu cabelo aqui tem um caráter contingencial. Outros dois conceitos importantes aqui na filosofia de Aristóteles, potência e ato. O que é ato? É o estado presente do ser. E potência, aquilo que pode vir a ser. Então, todo ser tende a assumir a forma que possui em potência. Outro ponto importante, a teoria das quatro causas. Todo ser possui essas quatro causas. A causa material, do que algo é feito. A causa formal, o que é. A causa eficiente é quem fez aquela matéria ganhar aquela forma. E a causa final, que é a finalidade de cada ser. É claro que isso está relacionado ao conhecimento, mas eu quero trazer uma reflexão sobre isso aplicada à sua realidade, à sua vida. Você está construindo um projeto muito importante, que é a sua vida. E eu sempre tendo a assumir, como Aristóteles está afirmando aqui, né? Todo ser tende a assumir a forma que possui em potência. Então eu estou me tornando o quê? Quais potencialidades eu tenho trabalhado em mim? Então, quando eu olho para frente, eu vejo que as minhas escolhas, as minhas reflexões, as minhas prioridades, elas estão colaborando para a construção de qual ser. Então, nós estamos sempre vivendo em movimento. Em um momento em ato, em outro momento já existindo em potência de outra forma. Quando você olha para frente e reflete a respeito de qual construção você está fazendo de si mesmo, você tende a visualizar o quê? Qual ser que eu sou agora é resultado do que eu fui em potência em outro momento. Então, primeiro eu estou aqui, ato, mas em potencial eu já tenho outra forma. E quando eu olho para as minhas escolhas, quando eu olho para a minha circunstância atual, eu estou construindo o que em potencial? Porque eu tendo sempre a concretizar em ato aquela forma que eu já possuo em potência. Fica a reflexão para você. E até a próxima aula, lembrando que na próxima aula continuaremos falando sobre Aristóteles, agora o pensamento político.